nossa prece de agradecimento, né? Buscando recolher-nos no íntimo do nosso coração, agradecendo a Jesus, o amigo amorável, que tem cuidado de nós nesse planeta, orientando nossos passos para que possamos vencer as obscuridades do caminho que estão em nós, mas que precisamos conhecê-las, precisamos trabalhá-las para que possamos assim vencer, superar. Por isso rogamos ao nosso querido Jesus, ao nosso Pai amantíssimo, Criador de tudo, que envolva o nosso querido Alberto Neto. Estamos alegres em recebê-lo em nossa casa e queremos que ele sinta esse acolhimento fraterno em que aqui nos reunimos hoje, nessa tarde, buscando ouvi-lo com o coração, para que possamos aqui, sairmos daqui com essa sementinha em nossos corações e mentes, para a transformação que certamente acontecerá na realização de cada um de nós, no momento em que estivermos prontos para que essa transformação aconteça. Por isso, agradecidos pela bênção, da hora, da oportunidade, o nosso pensamento de gratidão ao nosso Pai Criador, ao nosso meio Jesus e aos nossos amigos espirituais que de perto nos assistem, nosso querido patrono, Dr. André Luiz, e todos os demais que com ele auxiliam-nos a conduzir essa casa. Que a paz de Jesus permaneça conosco, envolvendo-nos a todos. Vou fazer a apresentação do Dr. Alberto Almeida. É um conferencista médico, clínico geral, é homeopata, formação de terapias de vidas passivas, TBFS, dinâmica de grupos e constelação familiar, psicologia transpessoal, energética do psiquismo espírita. Toda a renda obtida com a venda dos seus CDs, DVDs e livros é vendida para órgãos assistenciais do Jardim das Oliveiras, que conta com muitas famílias, né? E, pelo que eu soube aqui, tem mais de 70. Então, vamos ouvi-lo. Vamos esperar um pouco mais. Com a palavra, nossa irmã. Queridos amigos, é com imensa alegria que compartilhamos nesta casa que se celebriza no movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro, pelos serviços prestados à causa espírita, honrando-me, portanto, a possibilidade de aqui estar no compartilhamento dessa doutrina magnânima, imensa, infinita as nossas possibilidades de acesso nos seus limites, mas suficiente para nos dotar de condições para dar o passo seguinte na direção do alto e para a frente. Recebam, portanto, um abraço bem terno, com o colorido do açaí, com o gosto do pato no tucupi, no encontro com a feijoada tão expressiva e conhecida do feijão negro escuro que caracteriza o Rio de Janeiro na culinária. Ed era uma criança que experimentava as torturas de um momento triste da humanidade. Era 1942, quando aquele garoto experimentava as agruras do campo de concentração nazista. As condições de sobrevivência eram limitantes. A comida era escassa. Era uma sopa rala, às vezes
com alguns pedaços de batata, quando vinha na concha e que era servida àqueles homens que se enfileiravam, e mulheres, e que traziam no corpo as marcas da crueldade que só o ser humano desencontrado do divino pode proporcionar. Ed era uma criança beirando a adolescência e experimentava notadamente aquele estado de horror. A comida por ser escassa e o trabalho por ser excessivo e a crueldade por não ter limites fazia da vida das pessoas um episódio que dificilmente perdurava por muito tempo. Logo a vida findava, seja porque as pessoas se contaminavam das infecções, seja porque elas não aguentando se lançavam nas ferragens que contornavam o campo de concentração na forma de fios que carregavam a eletrificação para impedir as fugas. O suicídio era também uma das formas de tentar escapar o horror do suplício dos prisioneiros. Ed era um prisioneiro e ele estava, como todos, depressivo, tristonho, abatido fisicamente em função da desnutrição. E as proximidades do Aramado, que divisava o campo de concentração da cidade aonde estava inserido aquele campo, ele viu uma menina que foi se aproximando do campo e, ao percebê-lo, num toque de olhar que se entrecruzaram naquele momento, estabeleceu-se aquilo que só a reencarnação é capaz de explicar. Houve uma magia naquele encontro de olhares. Era uma menina do lado de fora e Ed do lado de dentro. E, surpreendentemente, ele percebeu que ela se aproximou um pouco da cerca, da qual ele já estava próximo. E, no movimento quase que instintivo, ela logrou experimentar lançar algo que ela tinha na mão por cima do Aramado ao encontro dele. Era uma maçã vermelha que vinha aos seus pés como um vulto que descia do céu para lhe assegurar a sua resistência. Um alimento, uma fruta, qualquer coisa poderia significar mais alguns dias de vida. Ele tomou a maçã. Era o alimento que poderia lhe assegurar a nutrição daquele dia. E, com o correr das horas, Ed, como todos os outros prisioneiros, se recolhiam aos pavilhões. No dia seguinte, qual não foi a surpresa de Ed? Lá estava a menina, novamente, trazendo uma maçã vermelha nas mãos. Ele se aproximou um pouco, e outra vez aquela maçã fez o circuito, escondido da vigilância que naturalmente se indicava as ocorrências na tentativa de fuga, e a maçã caiu novamente aos pés do garoto Ed. Ele a tomou nas mãos como se tomasse a própria vida. Travava-se agora, além do olhar, o sorriso, a gratidão, o gesto de cabeça. Ela sorria do lado de fora, trazendo a abundância de quem tem vida plena, e ele sorria do lado de dentro, trazendo a esperança de sobreviver. Os dias foram se repetindo. Ele aguardava solenemente aquela maçã, mas mais do que a maçã, ele aguardava vê-la. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele, posto que há o alimento do corpo e o alimento da alma. Ele não sabia fazer a discriminação de pelo que ele se sentia tão bem quando em contato com aquela menina que se chamava Maggie. Era a maçã que transpunha o Aramado, ou era o contato suave que depois dos olhares, dos sorrisos, eles começaram a trocar algumas palavras possíveis pelo processo da aproximação. Até que um dia,
quando ele já estava dominado pela esperança de poder sobreviver, mas naquela luta contra o processo da subnutrição e agressividade daqueles que tomavam conta dos prisioneiros, os capos, aqueles que faziam, às vezes, dos oficiais nazistas, ele experimentou uma situação trágica, porque a esperança agora estava afanada, morta. É que ao se aproximar, ele pôde dizer a ela, em frases curtas: amanhã não venha, porque você não vai mais me encontrar. Estava decretado que ele mudaria de campo, seria transferido. Ela guardou o olhar melancólico. Com a maçã vermelha daquele dia, lançou na expectativa de poder revê-lo no dia seguinte. Mas não havia esperança mais na possibilidade de sobrevivência. Ir para o outro campo talvez fosse ir para o forno crematório. Ele tomou a maçã e naquela tarde não houve despedida. Ele virou-se de costas e saiu caminhando sem olhar para trás. Quando perdemos alguém que amamos muito, às vezes não ousamos olhar para trás. Quando uma mãe perde um filho, que ali está debruçado na posição de um cadáver, na sua vestimenta corpórea colocada no caixão, às vezes é tão difícil a mãe olhar que o desmaio é solene. Às vezes ela não consegue comparecer ao funeral. Experimentar alguém que se vai em viagem longa, experimentar alguém que abandona o lar no sistema, às vezes de perturbação espiritual obsessiva ou psiquiátrica, e vai, é muito difícil olhar para trás. Entre olhar-se aqueles que nos amamos quando sofremos uma solução de continuidade no processo da convivência. Ela ficou olhando Ed, e ele seguiu vir, decidido. Não queria olhar para ela porque havia muita tristeza na sua alma naquele dia. Ele não saberia dizer o que seria o futuro, mas saberia afirmar de que aquele dia era um dia de luto, um dia de morte, levando a última maçã na mão, porque seria transferido no dia seguinte. Ele se perdeu no meio dos outros homens na direção do pavilhão. E a menina, Meg, contemplou aquela cena que jamais lhe sairia da mente. A guerra findou-se em 45. 15 anos depois, um jovem está numa tertúlia nos Estados Unidos junto com outros. Alguém senta-se ao seu lado e começam a entretecer um diálogo que se faz de improviso. E como a Segunda Guerra tinha acabado tão pouco tempo, há aproximadamente 15 anos, ela perguntou: onde você estava quando da Segunda Guerra? Para aquele jovem que estava sentado do lado dela. Aí ele disse: eu era um prisioneiro. E você? Aonde você estava? Ela disse: eu estava numa cidade próxima de um campo. E quando ela falou, ainda que o ambiente não tivesse uma claridade suficiente para que se pudesse olhar as linhas de um rosto, e ainda que pudesse aquele ambiente não ser apropriado para se poder fazer uma radiografia do outro, aquela voz, aquela energia que circulou, fê-lo olhá-la, e ao olhá-la disse: você usava de uma maçã para atender o menino? Ela se surpreendeu e disse: como você sabe? Ele disse: eu era o menino. Houve uma explosão de energia naquele momento. Eles se ergueram. Ele foi, a abraçou e disse: quanto tempo eu vivi pensando em você. Dentro do vagão, sonhava com os nossos encontros há bem pouco acabados, em que você me passava as maçãs que lhe garantiriam a minha sobrevivência. E olhando-lhe nos olhos, disse, como dizem os jovens hoje numa balada: você quer casar comigo?
E ela, como alguém que está na balada, falados os dois, disse: quero, e casaram. Ed e Meg protagonizam essa história que está contada no livro Pequenos Milagres, com o subtítulo Coincidências Extraordinárias. Só a reencarnação viabiliza nos entendermos os mistérios da amorosidade. Não foi sem razão que aquele homem de alta cultura, na perspectiva judaica, haveria de, encontrando Jesus, perguntar-lhe: como é que se faz para alcançar a vida eterna, a felicidade, a plenitude, traduzindo para uma linguagem atual? Jesus diz: o que é que está escrito na lei? E o homem, que era um doutor na lei, que era um estudioso das Escrituras, para mostrar a sua sabedoria e o seu orgulho, disse: é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o coração, com todas as forças. Definiu claramente o mandamento maior. E Jesus disse: pois bem. O homem continuou: e amar o próximo como a si mesmo, como que a deixar irretocável de que ele tinha conhecimento e sabia. Então Jesus disse-lhe: vai isso e viverás. Significando dizer que aquele homem conhecia, mas não sabia. Que aquele homem detinha informação, mas não vivia. Era um doutor da lei, mas era um mendigo de amor, porque não colocava em ação o que ele falava com tanta eloquência. Foi então que Jesus, dizendo isso, deixou-lhe numa situação desconfortável, porque aquele homem não saberia agora o que fazer e o que dizer diante de tantas pessoas que testemunhavam aquele encontro, quando ele formulou a pergunta. Porque no fundo, ele era um homem a exemplo de tantos daqueles que vivemos no dia de hoje, vazio, em crise existencial. Estamos acobertados de conhecimento, mas não logramos ter uma experiência de paz interior. Temos as informações numa cultura do Zap, do Facebook, numa cultura onde um homem hoje, lendo, por exemplo, um encarte ou um jornal inteiro da Folha de São Paulo, de domingo, corresponde aquele montante de conhecimento a toda uma cultura que um homem poderia deter na Inglaterra, na Idade Média. Portanto, nós às vezes temos tantas informações, mas não elaboramos essas informações para que nos possam dar legitimidade de viver, tranquilidade, serenidade da alma, experiência de plenitude. Não conseguimos ter. Era assim aquele homem. Ele era destacado porque era um doutor, era alguém que pertencia à casta máxima da construção daqueles que compunham o seu povo na época, mas não sabia o que era felicidade. Então, quando Jesus diz: vai e vive, Jesus quer dizer para ele: tu não vives e por isso tu não sabes. Vai e vive. E para que ele não pudesse ficar numa situação desconfortável, para que ele não pudesse assumir de que ele não vivia, ou para tentar sofismar, enganar, ludibriar o povo, a fim de que o seu orgulho não ficasse tão ferido, ele faz uma pergunta para Jesus, querendo de uma certa medida esconder o seu desengonçamento naquele desencontro. E diz para Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus propõe uma parábola que ficou conhecida na tradição cristã como a parábola do bom samaritano, aonde define um homem que cai na estrada, dois religiosos que passam e não atendem, e um homem tido como herético dispensa o atendimento e o cuidado àquele homem que fora assaltado, estava semi-morto, leva para uma hospedaria, passa a noite com ele, vai em viagem, volta, indenizando o hospedeiro por tudo que se lhe dispensou no cuidado do atendimento daquele homem que tinha sido assaltado. E depois, quando conclui a parábola, Jesus, olhando para o doutor da lei, lhe pergunta: quem te parece ter sido o próximo daquele homem que fora assaltado, que estava semi-morto à beira do caminho?
O doutor da lei não poderia dizer que era o samaritano, porque a palavra samaritano já era herética. E dizer que era o samaritano se tornava uma situação muito mais embaraçosa, e ele já estava embaraçado. Então ele sai pela tangente e diz: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, quem usou de misericórdia para o homem que estava caído na estrada, que foi assaltado e estava semi-morto, foi o samaritano que passou e dispensou cuidados àquele homem e fez um atendimento integral que se propõe hoje numa perspectiva do horizonte da assistência social legítima. Então, quando ele diz isso, ele reconhece efetivamente de que o samaritano colocado na parábola protagoniza o homem que estabeleceu uma relação de proximidade com aquele que estava caído. Porque ser próximo significa dizer encurtar distâncias. Eu posso estar dormindo na mesma cama com você, mas não sonhando os mesmos sonhos. Eu posso me sentar na mesma mesa, mas a distância entre o pai e o filho pode ser um abismo. Eu posso ser o irmão do outro e dormir no mesmo quarto, muito embora parece que há uma muralha nos separando no processo da convivência. Proximidade não se restringe apenas a uma dimensão física. Podemos estar lado a lado e os nossos corações pulsando em diferentes direções. E podemos estar muito distantes e estar linkados, ancorados um com o outro. O seu filho no outro estado sofre um assalto, como aconteceu em Belém do Pará, e a mãe lhe telefonou imediatamente: meu filho, o que foi que aconteceu com você? Não era a distância de 3.000 quilômetros que poderia quebrar a proximidade daqueles dois corações. O filho sendo assaltado e a mãe identificando e fazendo um telefonema incontinente e perguntando para ele de forma bem compreensiva: diga-me, o que foi que aconteceu com você? Ele disse: ah, mãe, fui assaltado. Ah, o meu coração disse que tinha alguma coisa acontecido com você, de forma diferente. Vínculo de proximidade nós criamos por escolha. E se o homem pergunta a Jesus, na posição do doutor da lei, quem é o meu próximo, fica uma outra pergunta que não foi posta e, portanto, não foi respondida, mas que Jesus a demonstrou de uma forma cabal. Saber quem é o meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. E quem sou eu? É amar a Deus sobre tudo, amar o outro como a mim, amar o próximo de quem eu me aproximo. E eu? Como é que é a relação de mim comigo mesmo, para que eu possa criar essa relação de proximidade? Porque eu só me aproximo de você numa relação de vínculo amoroso se eu tenho um amor suficientemente posto dentro de mim. Se eu não lograr-me bem e querer, eu não vou querer bem você. Se eu a mim não me amo, como é que eu posso amar você se eu não tenho amor para dar a mim mesmo? Eu compartilho contigo aquilo que está em mim. O meu coração transborda na tua direção porque ele está cheio, mas se ele está vazio, como eu vou estabelecer uma relação de compartilhamento contigo se eu não tenho o que compartilhar, no sentido do vínculo, do cuidado, da atenção, do amor, do respeito? Então a pergunta que não quer calar não é quem é o meu próximo, é quem sou eu. E essa questão é uma questão decisiva que o Espiritismo veio explicar quando vai fazendo uma análise profunda de que o amor é a grande dinâmica que nos dá passagem para que possamos lograr experimentar a vida em plenitude. Quando Allan Kardec, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitula Amar o próximo como a si mesmo. É curioso que a gente diz assim: vê aí o capítulo Amar o próximo. Não é o capítulo Amar o próximo, é o capítulo Amar o próximo como a si mesmo. Porque se fosse só amar o próximo, ele deixaria só amar o próximo. Mas ele intitulou amar o próximo como a si, significando que a minha relação contigo, ela reflete a minha relação comigo. Eu sou com você como eu sou comigo. Então eu não posso pretender alcançar você se eu não me alcancei ainda. Eu não posso experimentar ser contigo numa relação de sentimento profundo, de emoção nobre,
Se eu não tenho para comigo paz, uma relação de auto-amor, ensejando uma auto-boa estima. Se eu não logro, portanto, me auto-encontrar-me para me auto-preencher, como eu lograrei poder fazer contigo o que eu não faço comigo? Porque eu sou contigo como eu sou comigo. O amor é a pedra de toque que se reflete no outro, mas ela nasce em mim. Então, quando entramos, por exemplo, num elevador, que é o espaço mais incrível, não sei se você já percebeu, é o espaço mais incrível. A gente entra no elevador e às vezes não dá nem bom dia, nem boa tarde, e nem olha para o outro, a gente tem vergonha. As formigas, quando passam, elas vão de cabecinha. É como se ela dissesse, eu te amo, eu te amo. Elas vão assim. Mas o homem entra no elevador, olhando para baixo, às vezes ele sussurra alguma coisa que a gente não entende muito bem, foi o equivalente a um bom dia, e se ele logra dar um bom dia, ele não consegue estabelecer um toque de olhar. E aquele elevador que vai subir do térreo para o 15º andar, parece que é uma viagem que não tem fim, sobretudo se o vizinho é aquele com quem você tem uma encrenca, porque ele tem cachorro e tu não tem, ou tu tem cachorro e ele não tem, porque você coloca um vaso e ele reclama do vaso que está ali no espaço entre os apartamentos, ou porque às vezes tem uma música que não é do teu gosto, ou a tua música não é do gosto dele. Você vale-se de um clássico e põe às vezes um clássico nas alturas, mas o vizinho está na baixura. Ele não quer saber de clássico, ele quer mesmo um forrozinho do Nordeste, porque ele é nordestino. E aí você acha que porque ele é nordestino ele é menos. Ele acha que por você ouve música clássica você é meio tantã. E cada um tem uma relação um com o outro que é desse naipe. São pessoas diferentes, não tem nenhuma que vale mais do que a outra, são só diferentes. E quando você vai do térreo para o 15º andar, parece que o elevador nunca chega, porque não há contato, não há link, não há vínculo, não há amor. Mas se tu tiveres com a tua namorada, com teu namorado, no térreo, para subir até o 15º andar, o tempo voa. Quando chegou, já chegou, e você está fazendo um gesto de carinho, um processo de aproximação perigosa, em função do vínculo que está estabelecido. Aí quando você vê, já chegou, já abriu a porta. Mas como é que esse elevador demora com um e é rápido com o outro? É a relação de amor. A relação de amor, o tempo não passa. Quando você vê o seu filho namorando com o telefone, você vê, ele não, até para desligar o telefone é difícil. Não, desliga você. Eles passam meia hora para saber quem vai desligar o telefone, porque não querem desvincular. E depois eles se olhando aí no FaceTime, um olhando para o outro e joga um beijo, porque não é suficiente a voz, é necessário mostrar a cara. O tempo como que é imbuído, porque a relação de amor enriquece o tempo, ao ponto de muitos de vocês de mais idade chamam os filhos de meus meninos, e os meninos têm 50 anos, 60 anos. Como vi em Recife, o cidadão chegou e disse, por favor, atenda o meu menino. Era um cidadão que tinha aproximadamente 75 anos. E quando o menino dele chegou, era o filho que ele teve com 15, que tinha 60 anos. E tinha ferido o bumbum na praia. Então eram duas pessoas de terceira idade. Mas uma para a outra era um menino. O amor tem dessas coisas. Quando a gente ama, não há espaço de distância. E quando a gente ama, nós não sentimos o tempo passar. Quando um casal, por exemplo, deixa de conversar, significa que dá alguma coisa errada, diz Laura, André Luiz e Mira do nosso lado. O diálogo, a conversa entre duas pessoas que se amam, duas amigas, pai e filho, casal de namorado, o esposo com a esposa, eles conversam
que o tempo passa e eles não se dão conta. E tem sempre coisa para conversar. Seus amigos, mas como você reúne? Às vezes as reuniões não é por causa das tarefas, é porque a gente conversa mais do que sobre as tarefas. Ou conversa sobre a tarefa, acaba a tarefa, a gente fica botando em dia, mas não acaba o dia. Porque quem ama tem sempre o que compartilhar e o que estudar. A relação de amor é assim. E ela é assim porque há um vínculo. Então, quando nós experimentamos o alto amor, nós estamos disponibilizados, abertos para amar o outro. E se você entra no elevador e se o outro está mal e você está bem, você cumprimenta o outro. Bom dia, olá, boa tarde, boa noite. Eu digo sempre olá, porque eu sempre me engano. É à tarde, bom dia. Então, como eu erro sempre, eu digo olá. Às vezes as pessoas pensam que é uma invasão, uma intimidade própria. Mas aí eu graduo a pessoa de um olá com uma voz que dá uma sonorização mais solene ou assim mais intimista. Mas sempre digo olá. Se o outro não responde, o problema é dele. Se ele está mal-humorado, se é o vizinho de porta que não compartilha, o problema é dele. Eu vou cansar ele de olá. Até um dia em que ele vai fazer a ola dos estados de futebol, vai responder, até por estar cheio de tanto olá. Mas não é um olá protocolar social, é um olá de alguém que está bem consigo próprio e compartilha o bem que eu estou sentindo com o outro. Porque quando a gente está bem, tudo sorri para nós. A gente chega em casa, até a planta se ajusta ao nosso padrão vibratório. Os animais sentem. Quando, por exemplo, você, do sexo feminino, está naquela fase pré-menstrual ou monstrual, como diz algumas mulheres, até o cão sabe que você está, porque você está. Ninguém se aproxima. Mantenha uma distância considerável, como que está na energia, porque você está sob influência dos hormônios. Tem uma encrenca com seus hormônios que só você vai entender na próxima, olhando para as outras encarnações. E todas as vezes que se aproxima a menstruação na tensão pré-menstrual, você entra no estado de irritabilidade excessiva, às vezes de agressividade gratuita, que se mostra energeticamente. Até os animais sabem. Até os homens sabem. O que foi? Ela diz, nada, você está naqueles dias, não está? Estou, e qual é o problema de eu estar naqueles dias? Quer dizer, não precisava nem conseguir fazer a primeira pergunta, já está diagnosticada. Se você, homem, está com uma dor de barriga, é natural que você não esteja bem. Uma cólica decorrente de uma ameba, ou de um... homem não menstrua, mas tem ameba. E se você tem cólica, é natural que naquele dia você não esteja bem humorado como de habitual. E é natural que as pessoas percebam. Na casa espírita, se você chegar com cólica menstrual ou com cólica de amebíase, as pessoas sabem e cobram de você. Está ficando metido, porque assumiu um cargo. Não tem nada a ver, só está com cólica. O que está acontecendo com você? Como disseram ao Chico, Chico, por que você está assim? Tão assim, devagar. Qual é a doença, Chico? 80 anos, naquela época era 80 anos. 80 anos, meu. Era só 80 anos. A gente anda mais devagar quando 80 anos. Tem 80 anos. Vai mais devagar. Então, é natural, portanto, que quando a gente ama, a gente fica bem com tudo e com todos. E quando a gente entrever uma pessoa, a gente naturalmente sorri. A gente não sorri por causa daquela pessoa, é porque a nossa vida está sorrindo. Porque quem ama, estando bem consigo próprio, tem uma consequência natural de estar bem com o cosmos, com a vida. Não fica bem só quando o céu está estrelado, num dia sem nuvens, ou quando o sol se põe, ou quando a flor desabrocha. Quem está bem, fica bem, mesmo num dia de chuva, num dia de neve, num país onde tem as nevascas. Você vê encanto em tudo, porque tudo faz sentido para você. Para quem ama, tudo faz sentido. Mesmo as situações dolorosas da humanidade, a pessoa que ama, ela empresta um significado diferente.
Então, o nosso grande desafio para poder exercitar a nossa liberdade é auto-amar-se. Porque quem se auto-ama, inevitavelmente ama e incondicionalmente ama. Como uma flor que desabrocha e se abre, ela não perfuma só numa direção. Ela perfuma o charco, perfuma o animal que passa, o homem que passa. Ela perfuma o inseto que circula. Ela perfuma o vento que ali se comparece. Ela perfuma. Quem está bem consigo mesmo, aonde está bem com todos. Não fica chutando a cadeira, não quebra o copo, porque está bem consigo mesmo. Assobia, trata bem os objetos, não dilacera os objetos, cuida do seu próprio corpo. Quem está bem não deixa de tomar banho, por exemplo. Mas se você não está bem, em todo um quadro, por exemplo, de tristeza, você fica mais recolhido. Se você caiu em depressão, que é uma patologia, aí às vezes você não quer nem tomar banho. Ou se você tem baixa autoestima, você já não funciona mesmo bem, aí você vai largando de mão, e quando você está despenteado, já tomar um banho a cada 3 dias nesse calor paraense que está fazendo agora aqui no Rio de Janeiro. Porque Belém é assim, Belém é uma cidade onde o urubu voa assim, ele voa por dentro desse banho, está muito calor. Então o banho é 24 horas, se não tomar banho por 24 horas é o prazo de validade de um banho. Então você tem que tomar banho. A pessoa que se ama, ela toma banho. Vocês escutaram, né? Não adianta dar um passe. A pessoa que não está bem, ela não precisa ter mau fluido, basta ela ir não tomando banho e levantar os braços do passe. Ela vai machucar alguém que está na sua frente. Mas a pessoa que está bem, eu vi na minha prática médica. Quando nós estávamos cuidando das mulheres, especialmente nas enfermarias, no dia em que ela passava batom, podia dar alta. Ela já estava bem com ela. Mas não usou batom. Se usou batom, está bem. Ou seja, quando a gente está bem, a gente cuida do corpo. Foi por isso que Allan Kardec colocou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeito, cuidai do corpo. Não é vaidade, é amor a si mesmo. Porque a divindade é linda. Por que haveríamos de ser feio em nos amando? Em nos amando, a gente ajeita. A gente, ainda que tenhamos trazido uma plástica corporal assim que não ajuda muito, porque tem gente que exagerou na expiação. Aí vê um corpo diferente, mas muito diferente. Se você é baixinho demais, um andaimezinho, sobe no sapato e fica mais alto, esperando a próxima encadernação, onde você vai encarnar maior. Você vai cuidando do corpo. Você não faz só dieta para regular as taxas, o que é muito necessário para ter uma boa saúde, mas você faz dieta para ficar bem com o seu corpo, para que você, entendendo a sua imagem refletida no espelho, você goste de você. Isso não é narcisismo. Narcisismo é se você fica todo o tempo se olhando, ou nunca está bem, ou no Facebook você só posta coisas mentirosas, que é só você, depois que você se maquia, você posta uma imagem no Facebook. Você nunca posta uma imagem no Facebook, por exemplo, sério, está sempre sorrindo. Quem olha no Facebook, aliás, o Facebook é um dos agravantes das pessoas que não se amam, porque elas deprimem quando vê que o mundo todo está bem. Quando ela vai para o Facebook, só tem coisa boa no Facebook. Não tem diarreia, não tem mau humor, não tem agressividade. Facebook é coisa linda, você vê as fotos no Instagram, então, coisas lindas. Então a pessoa olha e diz assim, o mundo está feliz, só eu, coitado de mim, só eu. Aí aumenta o quadro depressivo, segundo os estudos psiquiátricos. Mas não é, é que o mundo está mal e as pessoas se escondem e às vezes postam fotos, imagens que não correspondem à realidade. Mas se alguém está bem, posta a sua imagem, por que não? Mas posta a sua imagem séria, posta a sua imagem sorrindo. Não precisa estar chique para poder fazer uma foto e postar no Facebook. Posta com a família, posta às vezes à vontade. Se aquela imagem faz sentido ser postada, porque hoje em dia a nossa privacidade ficou muito exposta através das redes sociais.
Quem assim se ama, no entanto, cuida de si, do seu corpo. Mas se cuida do seu corpo, é porque a sua alma está bem cuidada. Porque quem não cuida da sua alma, não cuida do seu corpo. Quem não está bem interiormente, não está bem exteriormente. Quando observamos que a compulsão às drogas se multiplicam no país, e ainda que haja uma perseguição ao narcotráfico, uma perseguição às drogas ilícitas, ainda assim elas continuam se multiplicando. Hoje no país nós temos 37 novas drogas sintéticas detectadas pela Anvisa. 37 drogas sintéticas novas que entram para dar alegria, notadamente aos jovens, mas também aos adultos. Por quê? Porque nós estamos querendo buscar fora o que não tem dentro. É impossível, em não se amando por dentro, por fora revelar-se esse amor. Agora, quem assim se ama, por fora se reflete. Porque é alguém que você gosta de encontrar. Não é só pela fisionomia e pela roupa. E eu não estou tratando aqui de manequim. Eu não estou tratando aqui da roupa da moda, de grife. Eu estou tratando aqui da pessoa que é bem cuidada, higiênica, e que contamina o outro com a sua energia amorosa, porque está bem. Um recepcionista na casa espírita, que assim não se ama, não pode ser um recepcionista. Porque a recepção é aquela pessoa que está ali e uma psicosfera, a atmosfera espiritual dita por Allan Kardec, a psicosfera, na fala de Joana de Ângeles, está ali do trabalhador junto com a psicosfera da casa, e quem chega já está sendo atendida quando entra no teu campo de amorosidade. Você está bem, está ali. Às vezes você só quase escuta, cumprimenta a pessoa, ouve, não diz nada, mas a pessoa se encanta, porque ela não sabe pelo que ela foi bem atendida. Se você não disse quase nada, apenas a cumprimentou e a conduziu para um salão onde estava havendo uma palestra, onde ela chegou naquele horário, tanto meio no meio das atividades espíritas, pelo que ela pode ter sentido tão bem, e guarda na memória aquela pessoa que a recepcionou. É que aquela pessoa que a recepcionou ama. E ama por quê? Sem a conhecê-la? Sim, porque quem está bem consigo está bem com todos, e quem chega é bem acolhido. É lógico que se chegar uma pessoa que ela conheça, o seu amor vai ser mais intenso. Mas aquele outro que chega não lhe é indiferente, porque é um irmão seu. Como espírita, a gente já sabe que é um irmão seu. Nós olhamos ele nos olhos, travamos o cumprimento e já está feito o início do atendimento, do bom atendimento, que é o atendimento amoroso. Foi o que fez Efraim quando acolheu Gesiel, mais tarde seria Estevão. A forma como ele acolheu e a palavra com que ele expressou, tratando por irmão, marcou o espírito de Gesiel. Como é que alguém me conhece, me chama de irmão, sem me conhecer, e pôde me acolher, eu que era simplesmente alguém que estava às proximidades da morte, completamente despossuído, doente. Foi a forma que ele foi atendido por Efraim, e depois levou para a casa do caminho, onde o atendimento se seguiu. Quem assim se ama por dentro, expressa-se por fora, no sorriso, na higiene, na delicadeza, na energia, no trato, na forma como convive com as pessoas, ainda que de passagem. Eu conheci certa feita uma senhora na Espanha, estava viajando, e eu notei no nosso grupo que era uma senhora que estava sempre alegrinha, e eu fiquei curioso, e lá num dado instante eu cheguei com ela e disse: qual é o motivo da alegria? Ela disse: o casamento. E eu fiquei assim, porque o casamento é desafiador, né? Eu disse: é. Ela disse: é. Ele morreu. Quando ele disse ele morreu, aí eu voltei a minha tese. Agora faz sentido. Ele morreu, ela está feliz, se libertou, cumpriu, resgatou, agora está livre, está solta para amar. E aí ela continuou: e foi o homem mais bonito que eu já conheci na minha vida. Aí reverteu de novo na minha cabeça. Eu disse: como assim?
ela disse: convivemos 30 anos. Esse homem não passava um mês em que ele não me oferecesse flores. Então ele me ensinou a amar. Ele morreu e eu vivo em honra ao nosso amor, o amor que eu aprendi com ele. Eu vivo amor. Estava explícito de que aquela mulher não era feliz porque foi amada, ela era feliz porque aprendeu a amar. E o seu esposo foi o grande cúmplice que lhe impulsionou ao encontro de si mesmo para poder fazer desbordar isso que está dentro de todos nós, que é o amor, porque somos seres divinais. Amar a Deus sobre todas as coisas não é só Deus com D grande, é amar a Deus com D pequeno, que é você, que sou eu. Posto que Jesus assim afirmou: aquilo que eu faço, vós podeis fazer muito mais, vós sois deuses. Ele não estava falando que a gente era um outro Deus disputando com a divindade, com o Criador. Ele estava falando que nós, enquanto criaturas, somos divinais, somos deuses com D pequeno, guardamos essa herança. Foi por isso que quando a mulher samaritana perguntou para ele: mas olha, aonde é que eu devo adorar a Deus? É aqui em Samaria, no centro, no templo central aqui de Samaria, ou é lá no templo geral de Jerusalém, no templo central de Jerusalém? Era a disputa dentro do judeu da época. E aí ele diz: Deus é espírito e verdade, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Não era lá e nem cá. Deus se encontra no nosso encontro, porque você fala de Deus como eu falo do divino, e nós nos encontramos quando conseguimos falar a linguagem do amor a partir da essência que somos e não da aparência como estamos. Faz sentido? Não é só um jogo de palavras. Ou seja, ainda essa semana que passou, o Espírito se comunicando acerca de um paciente, uma pesquisa que estamos fazendo com pacientes esquizofrênicos graves, refratários ao atendimento médico. Nós estávamos vibrando na reunião de desobsessão e um irmão do paciente se comunicou e fez uma leitura histórica daquela vivência que se perdia lá em Roma, quando o irmão, hoje esquizofrênico, fez escolhas infelizes e saiu decaindo, usando mal o poder, usando mal os recursos, o patrimônio, violando as pessoas, experimentando a tortura em nome da religião na Idade Média. Ele foi avançando ao longo das diversas encarnações e hoje estava delicadamente sendo tratado num corpo que traz o metabolismo cerebral alterado, significando uma prisão redentora, educativa, fazendo-lhe ressarcir os seus impulsos negativos e fazendo emergir a dimensão do amor que fora esquecida por ele. Porque ele viveu, dizia o irmão, ele viveu só na dinâmica do humano e do ego. Ele não viveu o divino que ele era. E o irmão que tomou uma outra escolha falava de um outro lugar, do lugar do amor que ama, e veio há quase 2000 anos acompanhando o irmão para resgatá-lo por amor. E ele, falando do irmão, emocionava-se falando da misericórdia divina e dizendo: o meu irmão agora está voltando ao encontro de si mesmo. E aí embarcou-lhe a voz, se comunicando pelo médium, para falar de que a sua intervenção junto ao seu irmão encontrava nas leis de amor do Pai Celestial o retorno do seu irmão, que começava a aprender a amar numa patologia grave, que é a patologia da esquizofrenia, e assinalava sobre o futuro que ainda ia ser prene de limitações sensoriais, num movimento de volta, de recuperação de si mesmo, aonde às vezes a aparência tem que nos limitar para que a essência possa fazer sentido e ser conectada.
Quando André Luiz propõe a reencarnação daquele indivíduo que efetivamente deveria renascer, mas ele precisava vir com limitações, e ele traz uma limitação de claudicação, porque a beleza poderia colocá-lo em risco novamente a reencarnação, nós entendemos a fala de Jesus: se teu olho é causa de escândalo, arranca-o e joga para longe de ti. Se a tua mão é causa de escândalo, arranca. É melhor que uma parte tua se vale que todo o teu corpo não se perca. Ou seja, é melhor renascer sem um pedaço, sem um sensório, sem uma parte boa de funcionamento do cérebro, por exemplo, para que possamos nos recuperar, do que vir normal de novo e perder a encarnação, repetindo os mesmos erros no poder, na vaidade, na ambição, nesses movimentos que nós nos perdemos dia a dia, da ganância, da inveja, do ciúme, da prepotência, da arrogância. O egoísmo, portanto, o egoísmo, a doutrina do ego precisa ceder. Vós sois deuses, nós somos divinais. Você e eu precisamos nos encontrar como seres divinais. Então, se eu estou me conectando comigo mesmo nas entranhas, o ego fica a serviço do eu sagrado, do Deus que sou, do Deus criatura que sou, mas criatura divina. Se eu me movimento nessa perspectiva, o egoísmo não tem lugar. E o ego serve ao eu interior, ao espírito que sou, à luz que sou. Agora, se eu me desconecto da luz que sou, eu fico só um homem que vai morrer, pensando no ego, vivendo o ego, o egoísmo, a egolatria, o egocentrismo, a egoesclerose. Adoecemos e morremos antes de morrer. Ou seja, nós estamos encarnados, mas somos farrapos ambulantes, mesmo que estejamos dentro de um grande patrimônio ou ocupando lugar de poder da sociedade. Estamos mortos e não sabemos. E há pessoas que estão se despedaçando nas colônias de rancenianos em movimentos de recuperação interior tão espetaculares que brilha a sua luz a despeito do corpo estar emburrecido. Ritinha era uma dessas pessoas na colônia de rancenianos de Belém do Pará, nas proximidades de Belém do Pará. Não tinha os olhos que já estavam comprometidos, o maxilar superior todo rompido e apenas os seus lábios faziam o movimento quando ela falava, suas mãos permitiam apenas o movimento de preensão de um dos lados, os pés já tinham ido, era um pedaço de gente, era uma pessoa que ia desencarnando aos pedaços. No entanto, todos que iam visitar o leprosário se deparavam e paravam no quarto da Ritinha, porque ali não estavam dando para a Ritinha, estavam recebendo da Ritinha, porque a Ritinha era um hino de amor, falando do bem, da paz, da bondade. Os seus conselhos sempre eram justos, adequados, por isso seu quarto estava cheio. Era um corpo se decompondo, mas uma alma que brilhava, e almas com corpos normais, com as almas desconectadas, procurando na Ritinha o amor que ela tinha e que eles não tinham. Um dia, ela estava com dores articulares e disse que não tinha dormido. E eu, numa manifestação de solidariedade, disse: Ritinha, que pena que você não pôde dormir, mas que coisa horrorosa essas dores. Fiz um processo de lamentação ao lado dela. E ela disse: lamente não, meu filho. Como eu não dormi, eu aproveitei para orar por vocês, que eu sabia que vocês já estavam chegando agora no domingo. Era assim, até a dor era motivo para um hino de louvor à vida. Mais de 100 anos, emergente da escravidão, a Ritinha era tão livre como Paulo de Tarso era diante dos seus algozes, que dominando, prendendo Paulo, dizia: quiséramos nós ser um prisioneiro do Cristo, porque Paulo estava preso, mas era liberto, e aqueles que os encarceravam estavam presos em si mesmos, tinham o espaço para ir e vir, mas eram pessoas que não se possuíam a si próprias.
aquele que assim se ama, já se encontrou, e se encontrando, encontrou a vida, encontrou o fluxo da existência. E se encontrou o fluxo da existência, a expressão do amor, ela transborda em todas as relações, animais, vegetais, minerais, manifestações cósmicas ou microscópicas, porque quem assim se ama, até as células refletem esse amor que vem de dentro. Quem assim se ama, conecta-se com aqueles que estão bem distantes e movimenta aquelas almas num pensamento que se lança ou numa oração que acontece. O amor é essa magia que nos faz entender pelo que uma mãe é capaz de poder amar alguém que está às vezes numa posição tão distante do divino, como narra o notável escritor que trabalha na dependência química nos Estados Unidos, na sua obra monumental, que preconiza um estudo de neurociência e psicologia e que traduz nessa perspectiva da compreensão do amor limites que para nós são inabordáveis. George, esse homem ancião que encontrou num vagão dos Estados Unidos um psicólogo que lhe narrou uma experiência, e a partir daí ele começou a estudar a fé na relação com as abordagens psicológicas e fez um trabalho de pesquisa analisando a fé aos aspectos estruturais do psiquismo humano e deu uma grande contribuição para a humanidade, trazendo um livro tratando de fé. Ele narra essa experiência que ele colheu no vagão de um metrô de um psicólogo, daquela mãe que fora vitimada pelo luto do seu único filho, que foi assassinado pelo outro adolescente de uma gangue, e que no tribunal ela compareceu ao julgamento, e quando aquele jovem foi declarado culpado e foi condenado a pagar, segundo a legislação do país, alguns anos de cerceamento da liberdade na cadeia, quando se concluiu o julgamento, ela se levantou, aproximou-se dele e com o dedo em riste disse: um dia eu vou matar você. Uma afirmativa forte, difícil. E saiu. Aquele jovem delinquente social começou a cumprir a pena. Depois de 6 meses ela apareceu na penitenciária. Ele não tinha recebido uma visita. Era um jovem desconectado de família. Pertencia a uma gangue como uma forma de afirmação e seguia o chefe da gangue, que ele queria substituir um dia. E por isso, ele matou, alcançando esse nível de superação dos desafios que a gangue propunha, na tentativa de subir dentro do conceito da gangue. Ela deu-se conta que ele não tinha recebido nenhuma visita e ofereceu-lhe algumas balas e alguns recursos para que ele pudesse comprar alguns cigarros que ele fumava. Ele acatou com muita estranheza. Depois, ela voltou a visitá-lo, trouxe biscoitos e começou a conversar com ele. E ao tempo em que ele ficou apenado, ela o acompanhou até um dia que começou a se aproximar o dia da sua liberdade. Então ela perguntou: o que você vai fazer quando você sair? Ele disse: eu não sei. A minha família, eu estou desconectado dela desde há muito, quando passei a viver lá na rua. Eu não sei, eu nunca parei para pensar nisso. E onde você vai morar? Ele disse: eu não tenho onde morar. Ela então lhe assinalou com uma proposta, dizendo: eu tenho na minha casa um quarto que fica desconectado da minha casa, nos fundos. Você pode ficar lá por algum tempo, até que você possa arrumar um emprego, se você quiser. Ele achou estranho aquela frase: um dia eu vou matar você, não me saía da mente. Foi dura,
porque era a mãe daquele que ele assassinou. E quando chegou o dia dele ser libertado, ele acolheu o convite, meio desengonçado, achando aquilo estranho, e não só a casa ela deu, mas arrumou um emprego para ele. E depois que ele estava morando e já trabalhando, num dia, passado alguns meses, ela o chamou na sala para um momento culminante. Talvez fosse o cumprimento da sua profecia. Um dia eu vou matar você. Ela olhou para ele tenso, e ela lhe disse: você se lembra do dia do tribunal que eu disse que ia matar você? Ele disse: claro, como poderia esquecer? Então, ela olhando de meio dos olhos disse: pois é, aquele jovem que matou meu filho, ele já não mais existe. Ele está morto. Você não é mais aquele assassino que você foi. Você não tem família, não tem mãe, não tem pai, e eu não tenho filho. Agora, se você quiser, eu quero te convidar para você ser o meu filho que eu não tenho, e eu poder ser a sua mãe que você hoje não tem. Só se você quiser. Só quem ama além dos limites egóicos é capaz de amar o assassino do seu filho. Só alguém que tem dilatada a fé, e por isso o tema é a fé, proposto por Jorge Vaz, é quem seja nós olharmos para além do limite do humano e observarmos o transhumano, o transcendente, o espiritual. Se nós não conseguimos lograr ir além dessa matéria dos 5 sentidos, nós viveremos uma vida miserável e seremos um doutor da lei, mas encarcerado nos limites dos conceitos, das informações, sem ter felicidade, sem ter paz. Mas no dia em que pudermos mergulhar, sabendo quem somos nós, saberemos quem é o próximo, e essa relação haverá de se estabelecer, e o divino emerge desse encontro. Porque quando essa mulher perfilha o assassino do seu filho, Deus se faz presente para os dois. Por isso, Rabindranath Tagore, num poema de extrema beleza, através de Divaldo Franco, propõe de forma versificada essa magia do amor, quando fala de um homem que procurava Deus. Diz ele, nessa perspectiva poética: procurei-te desavorado e triste pelas terras distantes, e loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todos os meus sonhos em vãos movimentos para te encontrar. Exaurei-me sem resultado feliz e caí vencido. Levantei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesse de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde um mundo de harmonias. Eu, quando encontro tu, nós encontramos ele. Nós só encontraremos o divino. A nossa oração, ela só será definitivamente sagrada quando o meu coração encontrar com o teu numa relação de amor que envolva o aspecto romântico, se for de conjugalidade, mas que poderá ser de qualquer manifestação de afeto que se concretize em 2 almas que se entrelaçam. Como vi um amigo meu se despedindo de mim em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e nós nos abraçávamos, e ele chorava e eu chorava.
com saudade um do outro, não tínhamos nem ido. E a esposa dele me olhava e dizia, você não tem jeito mesmo. Uma relação parental, eu vejo como meu pai, ele me vê como meu filho, nós nos amamos. E quando no Rio Grande do Sul, fazendo conferências lá no interior do Rio Grande do Sul, do frio, eu deitado, sou meio calorento, a despeito de morar no norte, ele ia de manhãzinha e com a colcha que eu tinha tirado de cima de mim, delicadamente me cobrindo, para que eu não pudesse ser vitimado pelo frio. Pequeno gesto que demonstra o quanto que você ama. Porque o que você ama, você não é que você dá um carro, uma joia cara, é porque você presta pequenas delicadezas, pequenos gestos no cotidiano da sua vida. Assim sendo, caríssimos amigos, e encerrando o nosso encontro nesta tarde deliciosa, nós queremos dizer que o amor é o encontro do vértice desses três elementos, eu, tu e ele, e de que ele, o divino, só se revela quando eu e tu nos encontramos. Mas eu só encontro tu se eu já me encontrei, mas eu só posso me encontrar profundamente se eu tiver convivência contigo, senão eu não me encontro, porque ninguém se encontra sozinho. Então eu contigo no amai-vos, enseja que a divindade se desvele na nossa relação, e em se desvelando, Deus está presente. E em Deus estando presente, nós não precisaremos dizer, como diz o poeta, num grande clamor, procurando a divindade sem saber que ela é a motivação de tudo que existe, ao dizer, quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz tão pujante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os olhos gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão. O perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta. Os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade de incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, dardo do elefante. E o colibri, com minha sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu, escavando a cova em que se abriga, e a faca inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a ostra, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha descendo a sua teia? O instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e sem igual. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes que me podeis dizer. Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.
Amen.